Olá, pessoal. Desculpa, ontem eu fiz o áudio, eu não sei porquê. Fiz o vídeo, não sei porque saiu sem áudio, tá? Então, eu tô refazendo aí como que funciona. Então, eu vou explicar pra vocês como que funciona o site de fazer jogos do EducaPlay. Então, você vem aqui, ó, EducaPlay. Ele é gratuito, tá? Então, o primeiro que aparece aqui, ó, no Google, é esse aqui, ó. É ele. Tem um macete legal aqui. Ele é inteiro em inglês, mas olha só, eu tenho uma extensão do Google Tradutor no meu Chrome. Então, esse aqui é o Google Chrome, tá? E aí, o que que acontece? Ele traduz a página para mim, que me ajuda muito, muito mesmo, porque eu não tenho, assim, grandes habilidades em inglês, tá? Então, aqui, ó. Você pode escolher entre inglês, espanhol e francês. Eu deixo em inglês porque aí meu Google Tradutor traduz em inglês, tá bom? Então aí aqui, ó, primeira coisa, você pode criar uma conta. Essa conta vai te cobrar alguma coisa? Não. É só criar uma conta porque quando você for entrar, você vai ter todos os que você já tem feito ali, certo? Então você pode criar com o Face, você pode criar com o Google, né? Tanto Gmail quanto @professor, ou com uma conta da Microsoft, né? Um Hotmail, Outlook, ou aqui é @prof e aqui é @professor, tá? Então, tanto faz, eu vou só voltar aqui e vou criar, e vou entrar no meu, tá? Porque eu já tenho. Então, eu fiz, olha só, com o meu @prof, que é o do Gmail, tá aqui, ó. Então, eu criei minha conta. Então, essa aqui, eu já coloquei aqui uma fotinho do Einstein, que eu gosto, né? O desenho dele, para não ficar só a letra G aqui. E aí, assim, ele tem várias coisas aqui já nessa página. Então, esses jogos aqui foram os que eu criei. Então, para quem não sabe, né? Eu sou professora de física. Então, eu criei, se você olhar aqui, movimento uniforme, lei de Ohm, máquinas térmicas, leis de Newton, né? E aí, fiz até um joguinho aqui para mostrar para os PCNPs. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o seguinte: nova atividade. Ou aqui, ó. Tanto faz um desses dois lugares. Então, nós vamos criar uma do zero agora, tá bom? Então, aqui, ó. Nova atividade. Aí, se tiver em inglês, vai estar em New Activity. E aí, aqui a gente tem 12 tipos de jogos. 12 tipos de jogos pra gente fazer. Então, eu vou começar aqui com o primeiro. O primeiro é um enigma. Então, o que é esse enigma? Você vai colocar aí um enigma, né? E vai deixar um lugar para ele colocar a resposta desse enigma. Então, é uma historinha que ele tem que descobrir o final, tá bom? Esse aqui, ó, é o complete a frase. Então, quando você faz ele, você cria o texto inteiro, né? E aí, nesse texto, você seleciona algumas palavras que vão ficar umas estrelinhas no lugar. E aí, ele tem que colocar ali. E aí, ele pode tanto digitar, quanto ele pode escolher uma que já tem ali. Essa aqui é a cruzadinha, tá? Que é comum, né? Você escolhe a palavra, depois as dicas. Palavras e dicas, tá? Depois aqui, você tem o diálogo. O que é esse diálogo? Eu acho tão legal que eu acredito que para inglês e para a língua portuguesa, isso aqui deva funcionar, assim, maravilhosamente. Por quê? Você pega um personagem, cria um diálogo para ele e você fala esse diálogo. Então, você vai gravar, vai ser um gravador de voz. Aí, o aluno tem que responder, ou escrito, digitando, ou gravando a voz. Então, é uma maneira de ajudar nos diálogos, tá? Eu acredito que para inglês deva ser bem interessante. Esse aqui, ó, é o ditado. Então, você vai gravar a sua voz ditando e ele tem que digitar embaixo. Se tiver alguma palavra errada, ela vai ficar em vermelho. Se não tiver, vai ficar o texto todo, acho que em verde ou em preto, normal, tá? Esse aqui, ó, é um jogo de cartas. E esses jogos de cartas com as letras, tá? Então, tem algumas coisas aqui que são mais para alfabetização. Mas dá para colocar algumas outras coisas aqui. Então, por exemplo, letra A em palavras em inglês. Ou alguma outra coisa assim, tá? Esse aqui é jogo de palavras, tá? Depois, mais pra frente, eu mostro. Hoje eu vou mostrar outros dois para vocês, né? Eu vou de pouco em pouco. Esse aqui, ó, é ligue... É para fazer ligação, né? Ligue, jogo da correspondência. Então, você pega e coloca uma frase e aí tem que ligar com a frase correspondente. Ou a pergunta com a resposta, tá? Esse aqui é o caça-palavras, que é aquele bem legal, cheio de letra, que você pega e circula, né? A palavra que você encontrar no meio das letras embaralhadas. Esse aqui é o questionário, como se fosse um Google Forms, né? Então, ele tem a pergunta, letra A, B, C, D, para você responder. Esse aqui, ó,
para a área de humanas é sensacional. Ele mostra o mapa e aí você escolhe um mapa. Então vamos supor, você escolheu o mapa do Brasil. E aí nesse mapa do Brasil você pega, clica em cima dele e você coloca lá, por exemplo, quais são, que tipos de agricultura tem o estado de Minas Gerais. Então Minas Gerais vai estar coloridinho, o resto vai estar em branco, preto e branco e tal. E aí ele tem que escolher quais são os tipos ali. Então você vai trabalhar com mapas, é bem legal. Esse aqui, ó, é tipo um PowerPoint, tá? Você vai criar uns slides para enviar para o aluno, tal. Esse aqui é o quiz, que é bem legal também. E esse outro aqui é a mesma coisa que esse, jogo de correspondência. Só que ao invés de ter frases e palavras e perguntas, esse aqui vão ter imagens. Então você pode misturar imagens com escrito, tá? E fazer a ligação entre eles. Esse aqui é o jogo da memória. Ah, mas jogo da memória é para criança pequena. Será? Será que eu não posso trabalhar, por exemplo, em física, que é o meu caso, ou em química? O que eu poderia fazer? Colocar lá o símbolo de um elemento e aí onde a gente encontra ele. Ou então, família como que é? Os gases nobres, tá aqui. E aí coloca o nome gases nobres, no outro coloca quais são os gases, e aí vai virando, né? Então pode trabalhar a tabela periódica toda, por exemplo, certo? Esse outro aqui, eu acredito que para inglês ou para anos iniciais ele é mais legal. Então ele vai ter uma coluna cheia das letras, né? A, B, C, D e tal. E aqui do lado, palavras que se correspondem com essas letras. Então ele tem que ligar para mostrar, tudo bem? Eu vou começar esse aqui fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazer o preencha, que tá aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um nome, um título para isso. Então, eu vou fazer Vou fazer um que eu já fiz, tá bom? Eu vou fazer um sobre máquinas térmicas. Então, máquinas térmicas. Tô sem ideia hoje. E aí, então, aqui vai ser complete a frase com o nome de algumas máquinas térmicas. Tá aqui. Aí você vem aqui, você vai escolher qual é o curso. Então, que curso que a gente tem? Ensino creche, anos iniciais, né? Depois aqui, anos finais e ensino médio. Então, eu coloquei máquinas térmicas, é segundo ano do ensino médio e vou selecionar física, tá? E vem aqui próximo. Depois que a gente fez isso, a gente vem aqui para essa parte. O Google Tradutor, olha lá, ele traduziu tudo para mim aqui, ó. Eu acho que isso ajuda muito, tá? Eu pesquiso em muita página em inglês e eu gosto ele me ajuda bastante. Então, aqui, ó. O que a gente tem? Primeira coisa, isso daqui é um medidor de dificuldade. Você só consegue publicar se esse medidor chegar pelo menos na parte amarela. Se ele chegar no verde, melhor ainda. Então, quanto mais difícil, mais elaborado, melhor tá seu jogo, maior vai ser o número aqui, ó. Tá bom? Socorro, se você falar assim, não sei o que tá faltando, o que eu preciso fazer, ele dá algumas dicas e tal. Uma pré-visualização e publicar a atividade. Aqui embaixo ele tem os tags. Então, o que são esses tags? São palavras-chave para alguém encontrar esse jogo. Então, vamos supor que uma pessoa pegue, um aluno perdeu o link, sei lá o que. Ele pode entrar na página e procurar pelos tags. Então, física, segundo ano do ensino médio. Aí eu vou colocar aqui máquinas térmicas. Esse é o outro tag que tem. Então, olha lá, já tenho 3. Então, quando tem 3, beleza, já tá certinho. Ela tem que ter no mínimo 3, pode ter mais, tá? Aqui são algumas configurações do Premium, que para nós não é interessante, que eu pelo menos não pago nada, né? E aí vamos começar a mexer aqui no jogo. Aqui tem um tutorialzinho se você quiser assistir, se não quiser não tem problema. Clique em editar. Aqui em editar tá falando assim, ó, o que você vai fazer na questão? Eu vou completar o texto. Quantas tentativas o aluno tem para fazer? Eu deixei 2, tá? Mas pode deixar nenhuma, pode deixar uma ou pode deixar mais se você quiser. Prazo para fazer essa atividade? Sim, eu vou colocar 1 minuto.
tá? Então, 60 segundos aqui, porque é em segundos. O que eu quero que o meu aluno faça? Que ele clique na palavra e a palavra vai para o lugar? Ou eu quero que ele escreva? Eu vou colocar aqui, ó, que eu quero que ele escreva. Eu gosto mais. Aí aqui eu posso selecionar ainda o seguinte. Mostra ajuda? Sim. Então, por exemplo, se ele não conseguir de jeito nenhum, ele clica na ajuda, vai aparecer o começo da palavra, tá? Distinção entre maiúscula e minúscula, e aqui no caso esse salienta é acento, tá? Então eu não vou colocar isso, porque às vezes o aluno quer digitar rápido lá e não coloca acento. Eu sei, deveria, mas eu acho que é mais fácil, porque senão às vezes um acento que ele não sabe, ele não chega, e ele sabe o que é, né, a resposta, mas por causa do acento ele não acerta. Então eu deixo sem, mas aí é com vocês, tá? Enviar. Depois que você fez essa edição, certo? Tá aqui tudo escrito o que você fez. A gente vem aqui para fazer o complete a frase. Então, vamos pegar aqui e vamos escrever um texto. Então, vamos lá. Máquinas térmicas. Aí, vamos para baixo. São máquinas que utilizam energia térmica para funcionar. Ponto. Vou para outra frase. O motor de 4 tempos é utilizado em carros. Ponto. A geladeira retira calor do alimento. O motor de 2 tempos é utilizado em cortadores de grama e motosserras. E a turbina é usada em usinas, vírgula, aviões e carros. Pronto. Aí você vai colocar enviar. Depois que você colocou enviar, vamos voltar aqui. Agora nós vamos selecionar, olha aqui embaixo. Cada palavra está numa caixinha. Vamos selecionar as caixinhas aqui, que eu quero que fiquem os pontinhos no lugar, as estrelinhas no lugar. Então, eu vou escolher aqui, ó. São máquinas que usam energia térmica. Térmica é uma palavra que eu vou guardar para funcionar. Então, o motor de 4 tempos é usado em carros. A geladeira retira calor dos alimentos. Retira calor do alimento. O motor de 2 tempos, vou escolher uma palavra qualquer. E a turbina tá aqui, ó. Enviar. Quando eu envio, olha só, o ponteirinho veio pro amarelo. Se eu tivesse criado mais umas 2 frases, ele chegaria no nível verde aqui, tá? Ó, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, olha como é que ele ficou. Máquinas térmicas. São máquinas que utilizam tananã e assim vai. Tudo bem? Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou publicar. Publiquei, tá? Aí agora eu venho aqui, ó, nisso daqui. Na minha conta. Quando chega aqui na minha conta, olha só, tem tudo que eu criei aqui, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na atividade. Depois que eu cliquei na atividade, pode aparecer nesse ambiente aqui, ó, uma propaganda deles mesmos. Vai aparecer Educaplay e tal, tal. Espera 5 segundos, clica, tá? É algo que a gente pode fazer. Não precisa se desesperar, não, né? É um saco, são 5 segundos só, tá? Fica tranquilo que não atrapalha em nada. Então, aqui, vamos ver como é que ficou o jogo. Vou mostrar pra vocês. Começar. Então, olha lá.
tem essas palavras aqui. Se eu clicar nelas, não vai fazer nada. Então, eu tenho que escrever. Tá passando o tempo lá em cima. Então, máquinas térmicas são máquinas que utilizam energia térmica. Aqui foi a primeira. Depois, o motor de 4 tempos. Tá aqui. A geladeira retira calor do alimento. O motor de 2 tempos. E aqui é a turbina. Tá aqui. Aí acabei de escrever. Ah lá, pegou todas as palavras. Eu acertei, ó, porque não apareceu nada em vermelho aqui. Se tivesse em vermelho, eu teria errado. E automaticamente, não sei se vocês viram, apareceu aqui do lado, ó. Tá? Então, tenho apenas uma tentativa, né? Então, essa aqui é a repetição, porque depois aqui vai aparecer, aqui aparece um ranking e aqui aparece os alunos que fizeram, tá bom? Aí, aqui, se você clicar nesse, eu vou clicar para abrir em outro, ó. Se você clicar aqui, olha o que vai abrir. Gráficos, né? Do último mês, você escolhe aí personalizado. Um jogador, então ele fez a pontuação 100%, né? Porque só tem uma pessoa que jogou e tal. Iniciado e não concluído. Então aqui, ó, acabado é o azul clarinho. Então eu acabei o jogo, né? Eu não parei no meio dele. Além disso, tem tudo isso daqui, ó. Então, jogadas, o primeiro, a média, o melhor, tal. Mas você pode vir aqui ver o ponto. Você pode olhar aqui, olha lá, o que ele acertou, o que ele errou. Ele acertou as 4. E aí você pode utilizar isso para fazer a nota dele, tá bom? Nós vamos voltar aqui, ó. E como que você envia para o seu aluno? Save você não vai utilizar. Por quê? Para fazer o save... o save você vai salvar lá, mas já tá salvo, tudo bem? Então, nem precisa, já tá, a gente abriu pelo que a gente salvou, pelo que tá publicado, tá? Aí, download a gente não faz, porque aí precisa ter esse programa aqui, ó, para você poder usar no seu computador sem internet, tá? Então, esquece, isso aqui não precisa. Aqui tem mais, eu posso notificar que é inapropriado ou eu posso editar. Então, eu não vou editar agora e não tá inapropriado. Então, eu vou em share. O que é share? Share é compartilhar, tá aqui. Olha que legal isso daqui. Você pode enviar direto pro Classroom ou pro Teams. Então, eu vou clicar primeiro aqui, ó, no Classroom. Então, abriu aqui do outro lado. Vou entrar com o meu Classroom aqui. Eu tenho 2 salas aqui no Classroom. Eu tenho uma que era uma eletiva que eu tinha na escola lá. E esse aqui que é dos professores coordenadores, que foi o Patrick que criou, tá? Então, eu vou vir, por exemplo, nesse aqui. Selecionei, ele ficou verdinho e vou publicar. Então, se eu fizer isso, ó, publiquei. Poderia salvar no rascunho e ir lá olhar antes de publicar, tá? Ver a tarefa. Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir o Classroom, vai abrir aquele Classroom lá, que era o da minha eletiva, tá? E aí apareceu assim, ó, olha lá. Então, vai até 100 pontos. Se o aluno clicar aqui, ele vai abrir a página, tá? É que no meu caso aqui, vou criar, ó, como se eu não tivesse nenhuma conta. Permitir. Então, vamos lá. Você pode clicar aqui e postar no seu Classroom. Então, quando você clica aqui, ele vai abrir. Você vai escolher qual Classroom você quer. Você pode publicar ou salvar no rascunho. E aí, vamos supor que você salve no rascunho. O que acontece? Você pode ir lá no seu Classroom, vai aparecer nos seus rascunhos. E aí, você pode publicar, escrever alguma coisa, né, na publicação. Por exemplo, alguma instrução e tudo mais, tá? Você pode clicar aqui e compartilhar no Teams, ou você pode vir aqui e copiar. E aí, esse copiar você pode colar no WhatsApp, por exemplo, e pedir para que eles façam. Então, eu vou abrir aqui agora como se eu fosse um aluno, tudo bem? Ó? Então, eu poderia, por exemplo, né? Vamos lá. Posso copiar lá e vir aqui para fazer a atividade direto aqui, tá? Ó. Então, eu vou criar uma atividade, título. Então, por exemplo, complete a frase, tal, seja lá o que for. Aí, eu venho aqui adicionar o link e posso colocar. Adicionar. Então, olha lá, ele vai aparecer assim, ó. Então, o bom de fazer pelo rascunho primeiro, que seria o caso lá, é que você tem a oportunidade de escrever aqui. E aí, quando o aluno clica aqui, ele vai abrir
a atividade já para fazer. Ela já vai aparecer, não sei se vocês estão enxergando, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Isso aqui, ó. Ah, ela não, aqui agora, a hora que, aí, tá vendo, ó? Ela aparece já, ele clica no jogar e pronto, tá? Então, ele pode fazer isso. Aí, mas vou vir aqui na outra guia e vou colar, ó. Então, vamos supor que o aluno clicou lá no WhatsApp, no link. Então, o que vai acontecer aqui? Vai abrir dessa maneira, tá? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é um cadastro. Por que ele tem que fazer um cadastro? Porque senão não vai aparecer o nome dele para você, né? Vai aparecer uma pessoa, como é que fala? Anônima, tá? Então, para não ter nenhum anônimo lá, você tem que falar para ele que ele precisa clicar aqui e criar um cadastro, igual a gente fez lá para o professor. Então, por exemplo, ele vem aqui, né? No caso, deixa eu tirar aqui o meu, né? Então, como que ele faria? Vamos fazer desde o começo, como que o aluno tem que fazer. Tá aqui, vai sair. Então, ele vem aqui, cria uma conta. Vamos supor que ele queira criar aqui. E que aí lá ele já tá entrando. Então, vamos criar com o Face. Cria uma conta. Como o meu Face já é salvo aqui, ele já vai abrir, quer ver, ó? Então, criou com o Face, ela não tá com o bonequinho aqui, é outra conta. Aí, agora eu venho aqui, ó, colo e Enter. Abriu a atividade pra mim. Olha o que ele pode fazer. Ele pode abrir em tela grande para enxergar melhor, tá? Então, ela tem uma propagandazinha aqui, né? Eu falei pra vocês. 5 segundos, ó. Pronto. E começar. Então, aí ele vai poder jogar. Então, ele vai digitar aqui, tal, né? Vou digitar qualquer coisa para mostrar para vocês como que é errado. Olha lá, tá errado, tá errado, tá errado e tá errado. Certo? Verificar. Tá errado. Então, ele ainda tem a chance de modificar aqui alguma coisa. Então, vou colocar aqui, ó. Turbina. Tá aqui. Então, opa. Turbina. Aí, aqui. Tempos. E vou pôr verificar. Tá? E aí, vou colocar classificar aqui e tal. Ah lá. 2 tentativas, né? Que eu primeiro errei tudo, depois a segunda eu acertei um pouco. Minha pontuação foi 20. E aí ele mostra aqui, ó. Ah lá, qual que estão erradas. Essas 2 estão certas, essas que estão risquinho aqui estão erradas. Vamos olhar agora lá na nossa conta, tá? Então, tá aqui. Aqui, vamos lá. Antes de mostrar como é que fica. Você pode vir aqui, então, copiar, que eu prefiro. Anexar a sua página de internet. Então, vamos supor que você tem um site. Então, você pode usar aqui, né? E aí, aqui é um macete bem legal. Então, quando você jogar outra vez, vou pôr aqui, né? Ele tá pedindo para eu abrir minha conta aqui, que acho que porque apareceu lá. Ué, o que tá acontecendo? Vamos ver aqui. Vamos abrir máquinas térmicas, acho que deu algum erro de internet. Aí você vem aqui, espera um pouquinho. Aqui, ó, já apareceu o outro lá que eu fiz, ó, 20 pontos, tá? Isso. Aí você vem na impressora. Aí, olha só que legal a impressora. Então, eu vou colocar aqui, ó, o jogo em branco ou preencha o jogo em branco. Então, vamos clicar aqui, ó, nesse. Olha como que ele aparece para imprimir. Então, você pode imprimir e enviar para o seu aluno. Ou você pode vir aqui, ó, salvar como PDF e salvar. E aí fica salvo essa atividade no seu computador. Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui eu tenho as palavras, certo? E onde que elas se encaixam aqui. E aí a gente pode, por exemplo, se a gente salvar em PDF, a gente pode pegar, colar no Word e colocar uma coisa em branco aqui para pôr um cabeçalho. Pode tirar essa parte aqui, cortar, tá? Ou a gente pode dar mais um. Olha só o que a gente pode fazer, as gambiarras, né? Vir aqui, ó, com uma ferramenta de captura e selecionar a parte que é importante pra gente. Então, por exemplo, isso aqui, ó, e enviar para um aluno, tá? Ah lá. E assim vai, certo?
Se quiser fazer tudo isso, à vontade aí. E preencha o jogo em branco. Volta pra cá, ó, tá bom? Mas vamos voltar aqui na parte de analisar. Então, olha lá, eu fiz o jogo aqui. E aqui, aquele que eu fiz com a outra conta lá, tá? Eu posso clicar e ver o que aquela outra pessoa fez. Então, ele deslogou, por isso que não tava. Então, eu vou me conectar com esse. Pronto. Ah lá, agora aqui eu vou entrar e vou olhar aqui, ó, os resultados. Então, aqui foram 3 jogadas, tá? A pontuação das pessoas ficou entre, então, a maior parte aqui, ó, de 20, porque eu teve um que eu fiz inacabado, né? Então, lá, metade. A primeira jogada foi o teste. Então, aqui, ó, metade terminou e metade não terminou, né? Não terminou e terminou. Posso exportar por Excel. Então, quando você clica aqui, ó, ele vai abrir um Excel para você salvar, tá? Ah lá, você pode salvar. Você pode salvar só essa pontuação aqui de baixo. Então, olha lá a pontuação. Vamos clicar em mais. Ah lá, foram 2 tentativas. Esse aqui é a outra conta lá dos 20 pontos, ó. E aí, desse aqui eu posso analisar que pergunta que acertou. Olha lá, o que ele errou. Ele errou térmica, 4 pontos, tá vendo, ó? Depois ele corrigiu. E aí, isso aqui tudo a gente pode analisar e salvar, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa eu mostrar um outro jogo. Vamos mostrar outros aqui, ó. Deixa eu mostrar esse, eu complete a frase. Olha esse aqui, que é a cruzadinha, né? Vamos fechar aqui. Começar. Então, aqui, ó lá, como que você vai jogar. Então, movimento em que o objeto anda para frente. É o progressivo. Tá aqui. Ficou pretinho? Beleza, acertou. Esse outro é a medida da divisão do tempo pelo espaço. Velocidade. Depois aqui, ó, função horária. S igual... Não, SS0, V e T. Ixi, eu não sei como é que tá aparecendo agora aqui. S e... Tem que aparecer S. B e T. Tá certo. Tá aqui. Aí depois agora aqui, ó. É utilizado para medir espaço, metros. E assim vai. Lá, acabou meu tempo, tá, ó. Então, olha lá, eu acertei esse e esses daqui eu não fiz, certo? Então, esse é um outro tipo de jogo. Então, 1 minuto é pouco, tem que deixar mais que 1 minuto. Aí, aqui também complete a frase. Esse aqui é o teste, ó. Então, como que você faz esse teste? Então, começar... Então, é responsável por gerar eletricidade na usina, é uma turbina. Seguinte, olha que legal. Depois disso, você vem aqui, ó. É usado em cortador de grama, motor de 2 tempos. Máquina que usa 4 tempos para funcionar. E o nome da professora, só para completar aqui. Pronto, olha lá. Aí vai aparecer minha pontuação agora aqui. Retira calor dos alimentos. Esqueci de completar. Pronto. Tá ali, ó. Certo? E aí a gente pode utilizar as notas aqui do lado.